Olá, estudantes do oitavo C, tudo bem? Aqui com vocês de novo a professora Giovana Benvenuti Dionisi, com o RA de número 8198312. E na aula de hoje a gente vai continuar os nossos estudos sobre geometria plana e espacial. O objetivo principal da nossa aula é que a gente consiga compreender e realizar cálculos envolvendo o volume de cilindros. Então, antes de a gente chegar nesse objetivo final, a gente vai passar por alguns outros passos, pequenos objetivos para chegar lá. O nosso primeiro trabalho vai ser conseguir treinar o nosso olhar para enxergar cilindros que existem no nosso dia a dia. Eles estão aí, só não vê quem não quer. Depois a gente vai relembrar algo que vocês já estudaram em anos anteriores, que é calcular a área de alguns sólidos, que a gente já viu antes, como o triângulo, o quadrado, o retângulo, o trapézio, o círculo. Aí a gente vai relembrar o que a gente estudou na semana passada, que foi o volume de alguns prismas, como aquela embalagem de Toblerone e outras que a gente vai ver já já. E aí, para finalizar, a gente vai conseguir entender a relação entre a área de um círculo e a altura de um cilindro, chegando no nosso objetivo final, que é utilizar a fórmula de cálculo do volume de um cilindro, entendendo que número que a gente tem que colocar para substituir cada uma daquelas letrinhas que estão na fórmula. Tudo bem? Vamos lá? Então a gente vai começar observando objetos que a gente conhece do dia a dia e dando nomes da geometria para eles. O primeiro que a gente vai rever é o que a gente começou estudando semana passada. Esse aqui parece um quadrado quando a gente olha, né? Porque ele tem um lado com o mesmo tamanho que a sua base. Só que se a gente olhar ele dessa forma, ele passa a ter 3 dimensões. Ele tem a base, o lado ou altura do quadrado, mas ele também tem uma altura ou profundidade que faz com que esse quadrado se transforme então num cubo, um prisma de base quadrada, tudo bem? A gente também estudou que existem outros formatos de prisma, como por exemplo esse aqui. Ele é meio transparente, mas dá pra ver que ele tem um retângulo. E aí, se você vê essa profundidade ou essa altura do prisma, ele se transforma num prisma retangular. Assim como essa embalagem de doce aqui, que tem um retângulo inicialmente, mas se você olhar, ela é um prisma também. E esse aqui, um potinho ou Tupperware que a gente usa no nosso dia a dia, também vai ser um prisma retangular. Por quê? Porque ele tem essa profundidade, transformando ele num objeto 3D. A gente também lembrou um pouquinho daquela embalagem de Toblerone, que é um chocolate que tem a base triangular, mas tem uma altura, transformando ele num prisma triangular também. Agora, e esse aqui? Esse aqui que vocês já devem ter visto. Lata de milho ou refrigerante. Será que esses também são considerados prismas retangulares ou quadrados? Claro que não, né? Porque eles não têm o lado reto. Então, a gente tem a altura ou profundidade, mas esse sólido em 3 dimensões, ele tem uma base circular. Não é como os outros que a gente estudou até agora. Isso vale para o refrigerante, vale para a lata de milho, vale para a lata de atum, que é um pouquinho mais achatada, ou seja, tem uma altura ou profundidade menor, mas também tem uma base circular. Vale para pote de creme. Vale para outra embalagem de creme que vai ter uma altura ou profundidade maior, só que também vai ter uma base circular. Então, todos esses casos que eu mostrei que tem a base em formato de círculo vão ser considerados cilindros. Vamos relembrar um pouquinho como que a gente calcula agora o volume de prismas que tem a base com lados retos, que a gente já estudou. Na semana passada, a gente aprendeu que para calcular o volume de um sólido geométrico, primeiro a gente tem que calcular a área da base dele, depois multiplicar essa área da base pela altura ou profundidade do prisma, chegando no resultado do volume. Então vamos começar com esse cubo aqui. Se você olhar bem, absolutamente todos os lados desse cubo são exatamente iguais. É por isso que ele é um cubo. Então eu posso escolher qualquer lado para ser a minha base. Eu vou escolher o lado azul. Essa aqui é a minha base do meu prisma, que é o meu cubo. Essa base tem um formato de quadrado. Por que tem um formato de quadrado? Vamos fingir que cada quadradinho desse quadradão azul vale 1 centímetro. Então, eu vou ter 1, 2, 3 centímetros desse lado, 1, 2, 3 centímetros na minha base. Ou seja, para calcular a área desse quadrado, eu posso fazer base vezes altura ou lado ao quadrado, porque lado vezes lado é o mesmo valor, todos os lados são iguais. E aí, se eu tenho 1, 2, 3 centímetros vezes 1, 2, 3 centímetros, a minha área da base do meu prisma, que é o meu lado quadrado azul,
vai ser 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados, porque a área é sempre em metro, centímetro, quilômetro quadrado, tá? Então, a área da minha base desse prisma é 9 centímetros quadrados. Agora, para calcular o volume, a gente vai pegar a área da base, multiplicar ela pela altura ou profundidade do meu prisma. Nesse caso, a minha altura ou profundidade do prisma também tem 3 centímetros. Então, o nosso cálculo vai ser volume igual a área da base, que é 9 centímetros quadrados, vezes 3 centímetros de altura. 9 vezes 3, 27. Como a gente está multiplicando o centímetro quadrado por centímetro, a gente está fazendo multiplicação de 3 unidades diferentes de centímetro, a nossa resposta vai ser 9 vezes 3, 27 centímetros cúbicos. Esse seria o volume do nosso cubo, se cada quadradinho desse tivesse 1 centímetro, tudo bem? Agora, vamos relembrar nos nossos slides da aula como que a gente calcula também o volume do prisma de base triangular. Se você olhar bem esse prisma, ele parece uma embalagem de Toblerone, né? Só que com os lados um pouquinho diferentes. Então, a gente vai calcular primeiro a área do triângulo, que é a base do prisma, e depois multiplicar pela altura dele. A base do triângulo é 1,5 metros e a altura dele é 2 metros. Para a gente calcular a área da nossa base do prisma, base vezes a altura dividido por 2. A base é 1,5 metros e a altura é 2 metros. Tudo isso dividido por 2 dá 1,5 metros ao quadrado. Agora, para a gente calcular o volume do nosso prisma triangular, a gente vai usar a área da base e multiplicar pela altura do prisma, que vai ser, então, 1,5 metros quadrados vezes 10 metros de altura do prisma. Isso vai dar 15 metros cúbicos de volume. Agora, e o cilindro? Como será que eu faço para calcular o volume de um sólido que, em vez de ter na sua base um lado reto, tem um círculo? Calma, não precisa se afobar. Assim como todos os sólidos que a gente estudou até agora, o cilindro também vai ter o seu volume calculado como a área da base vezes a altura ou profundidade do sólido. Só que a diferença é que os cilindros têm na sua base um círculo, e é isso que faz dele diferente de todos os outros sólidos que a gente viu. Então vamos calcular como está no exemplo do slide? No exemplo do slide, a gente tem um cilindro com raio de 3 centímetros e altura de 8 centímetros. Para calcular a área da base desse sólido geométrico, a gente vai usar a mesma área do círculo que já estamos acostumados, que é π vezes raio ao quadrado. Nesse caso, a gente vai adotar o π como 3. Então, a área do círculo vai ser π, que é 3, vezes raio ao quadrado. O raio do nosso círculo também é 3 centímetros. Então, ele vai ser 3 ao quadrado. A área do nosso círculo, que é a base do cilindro, vai ser 3 vezes 9, que é 27 centímetros quadrados. Agora, para a gente calcular o volume do cilindro, a gente vai multiplicar a área do círculo vezes a altura desse cilindro. Ou seja, 27 centímetros quadrados vezes 8 centímetros, que é a altura do cilindro, chegando no resultado do volume igual a 216 centímetros cúbicos. Tá vendo? Nem é tão difícil assim. Chega até a ser fácil, né? E olha que eu te avisei. Agora, para o desafio final da nossa aula, vamos supor que eu tenho essa lata de atum aqui e eu queria colocar todo o conteúdo dessa lata nesse potinho. Mas eu não quero correr o risco de não caber tudo dentro do pote e eu ter que lavar o pote e usar outro. Então, a gente vai calcular o volume dos dois sólidos para tentar descobrir, de forma numérica, se o volume da nossa lata de atum é maior, igual ou menor do que o volume do nosso potinho, descobrindo assim se cabe aqui dentro ou não. Para isso, a gente vai usar uma régua e medir os valores dos nossos sólidos. Primeiramente, a nossa lata de atum. Observe que ela é um cilindro porque a base desse nosso sólido é um círculo. Só que como eu não sei onde é o centro do nosso círculo, eu não consigo calcular o raio, eu só consigo calcular o diâmetro. Ou seja, daqui até aqui é o diâmetro do meu círculo, mas do meio até a ponta, metade do diâmetro, é o raio. Eu vou calcular, então, o diâmetro e dividir por 2. O diâmetro da nossa lata de atum é 8,5 centímetros. Então, o seu raio vai ser 4,25 centímetros. E a altura do nosso cilindro é igual a 4 centímetros. Vamos anotar esses dados. Agora, vamos para o nosso potinho. Ele é um prisma de base retangular. Eu vou usar a base como essa parte maior, tá?
que nada mais é do que a tampinha do potinho, né? A base do meu prisma retangular tem 9 centímetros. E a largura ou a altura do meu retângulo tem aí 6 centímetros. Agora vamos ver a altura ou profundidade do meu prisma retangular, que é essa quantidade aqui, ó. Esse aqui tem 5,5 centímetros. Agora a gente já tem todos os dados para calcular. Vamos para os slides? Primeiro, a gente vai calcular o volume da nossa lata de atum, que nada mais é do que a área do círculo, π vezes raio ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Então, vamos substituir isso por valores? Adotando o valor de π igual a 3, a gente tem volume igual a 3 vezes 4,25 ao quadrado, que é o raio ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 4 centímetros. O volume, então, vai ser 18,06, que é o raio ao quadrado, 4,25 ao quadrado, vezes 12, que é o π, 3, vezes 4, que é a altura. O volume final da nossa lata de atum vai ser 216 centímetros cúbicos. Agora, a gente vai calcular o volume do potinho. O volume nada mais é do que a área da base, que pra gente é um retângulo, vezes a altura desse prisma. O volume, então, vai ser a base, que é igual a 9, vezes a lateral do nosso retângulo, que é igual a 6 centímetros, vezes a altura ou profundidade do nosso prisma, que é 5,5 centímetros. O volume, então, vai dar um valor de 297 centímetros cúbicos. Podemos concluir, então, que como o volume da lata de atum é 216 centímetros cúbicos e o volume do potinho é 297 centímetros cúbicos, o volume do potinho, então, é maior do que o volume da lata de atum. Isso quer dizer que todo o conteúdo que tem dentro dessa lata caberia dentro do potinho sem vazar. Então, dessa forma, a gente concluiu o nosso desafio. Hoje, a gente relembrou o volume de prismas, como calcular a área de um círculo, conseguiu enxergar cilindros diferentes que existem no nosso dia a dia, a gente não sabia que eles existiam, e ainda por cima, descobrimos se uma lata de atum caberia dentro de um potinho, como calcular isso. As referências usadas nessa aula foram basicamente a apostila da Clarentiano EAD e imagens que eu usei para colocar nos slides. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau!